Imagine uma civilização de pedra e fé surgindo no coração da selva sul-americana. As ruínas de São Miguel Arcanjo são o testemunho silencioso de um sonho que desafiou os maiores impérios do mundo. Para entender essa saga extraordinária, precisamos viajar no tempo até o século XVII, quando as fronteiras da América eram desenhadas em pergaminhos e mapas antigos, longe da realidade das florestas. Nesse cenário selvagem, dois mundos distintos se encontraram: os padres jesuítas da Companhia de Jesus e o povo guarani. O padre Roque Gonzalez foi o grande visionário e pioneiro dessa união sem precedentes. Roque Gonzalez não trouxe armas, mas uma cruz de madeira e uma promessa de paz. Ele buscava criar um refúgio onde a fé cristã e a dignidade indígena pudessem florescer juntas. Eles não construíram apenas casas simples, planejaram cidades inteiras com precisão matemática. O desenho das reduções era focado na vida comunitária, com praças amplas, oficinas e ruas perfeitamente organizadas. O conhecimento técnico era compartilhado generosamente. Indígenas e jesuítas trabalhavam lado a lado, transformando troncos brutos e pedras nativas nas primeiras estruturas sólidas de uma sociedade que nascia na mata. Mas a paz era constantemente ameaçada. No horizonte surgia a sombra dos bandeirantes paulistas, caçadores de escravos que viam nas missões um alvo fácil e lucrativo para seus ataques violentos e covardes. Roque Gonzalez tornou-se um escudo diplomático para seu povo. Ele usava as leis coloniais para argumentar com firmeza que os guaranis eram súditos livres da coroa espanhola e jamais escravos de colonos. A violência, porém, foi inevitável e cruel. Muitas reduções iniciais foram incendiadas até as cinzas, e milhares de indígenas foram capturados em ataques brutais que espalharam o terror por toda a região. Em um ato de coragem desesperada, milhares de guaranis iniciaram um êxodo épico pelos rios, liderados pelos jesuítas, em busca de terras mais seguras e férteis ao sul, longe dos seus perseguidores. Eles recomeçaram com determinação. No novo território, as paredes de madeira deram lugar à pedra arenito avermelhada, simbolizando a resiliência, a força e a permanência definitiva daquela civilização que se recusava a morrer. O batismo e a catequese não eram apenas rituais religiosos impostos, mas o alicerce de uma nova identidade cultural que misturava tradições ancestrais guaranis com a fé e a liturgia cristã europeia. A música tornou-se a alma vibrante das missões. Violinos, harpas e flautas, fabricados pelos próprios artesãos guaranis, enchiam a floresta com harmonias barrocas que encantavam e surpreendiam até os visitantes europeus mais exigentes. A vida cotidiana finalmente se estabilizou. Campos vastos de milho, mandioca e feijão garantiam que ninguém passasse fome, enquanto a comunidade crescia em perfeita harmonia com os recursos da terra generosa. À luz de velas, o padre Roque Gonzalez escrevia cartas incessantes para seus superiores na Europa, pedindo apoio político e recursos financeiros para manter vivo o audacioso projeto das missões jesuíticas. O esforço monumental valeu a pena. O que antes era apenas mata fechada e perigosa, agora abrigava cidades prósperas e organizadas, com uma arquitetura barroca imponente que impressionava qualquer um que as visitasse. O sol nascia todos os dias sobre os extensos ervais. A colheita da erva mate, o chamado ouro verde, tornou-se a base sólida de uma economia missioneira forte, autossuficiente e muito bem organizada. Nas missões, a propriedade era essencialmente coletiva. O fruto do trabalho de todos era distribuído de forma justa e equitativa, garantindo a segurança alimentar e o bem-estar de cada família da redução. Nas oficinas de arte, o talento nato dos guaranis se revelava. Escultores habilidosos transformavam madeira em anjos e santos expressivos, criando o estilo único e fascinante que hoje conhecemos como barroco missioneiro. Dentro das igrejas monumentais, a luz filtrada pelos vitrais iluminava altares cobertos de ouro,
enquanto coros indígenas afinadíssimos cantavam em latim e guarani com uma perfeição técnica que parecia vir dos céus. A educação era tratada como prioridade absoluta. Nas escolas da missão, as crianças aprendiam a ler e escrever fluentemente, usando o alfabeto latino para documentar e preservar a sua própria língua materna. Nos campos abertos e coxilhas, imensos rebanhos de gado pastavam livremente. A introdução da pecuária trouxe uma riqueza material sem precedentes, transformando as missões jesuíticas em uma verdadeira potência econômica regional. Eles também eram mestres da tecnologia e da metalurgia. Nas fundições locais, o metal derretido dava forma a sinos gigantescos e ferramentas, cujo som e utilidade ecoavam por muitos quilômetros através da mata. O tempo da comunidade era regido pelo relógio de sol e pelos sinos da igreja. Era uma vida disciplinada e produtiva, onde o tempo do trabalho e o tempo da oração caminhavam sempre juntos. Nos teares manuais, as mulheres produziam tecidos de algodão de altíssima qualidade, vestindo toda a comunidade com dignidade e exportando o excedente para as províncias vizinhas do mercado colonial espanhol. O abasto era o coração do sistema de segurança social. Esses armazéns comunitários lotados garantiam que, mesmo em anos de seca ou pragas, a comida nunca faltasse na mesa de nenhum habitante. A saúde pública era tratada com seriedade exemplar. Os hospitais das missões combinavam a ciência médica europeia com o profundo e milenar conhecimento botânico dos indígenas sobre as ervas medicinais da floresta. Mas nem tudo era apenas trabalho e oração. As festas dos santos padroeiros traziam explosões de cor e alegria, com procissões solenes e danças rituais que celebravam a união e a fé. Líderes como Nicolau Nenguiru exerciam o papel fundamental de corregedores. A política era organizada e democrática, com os caciques tradicionais mantendo sua autoridade e respeito dentro do complexo sistema administrativo missioneiro. Incrivelmente, as missões abrigaram a primeira prensa tipográfica de toda a América do Sul. Livros eram impressos ali mesmo, difundindo o conhecimento científico, religioso e cultural para todos os habitantes das reduções. As moradias eram muito superiores às das cidades coloniais da época. Casas de pedra sólida, com varandas protegiam contra o calor tropical e garantiam padrões de higiene avançados para todos os moradores. Pelo rio Uruguai, barcos carregados de mercadorias valiosas partiam regularmente para Buenos Aires. As missões haviam se tornado um motor econômico imparável e uma ameaça aos interesses comerciais dos colonos vizinhos. A curiosidade científica também tinha seu lugar de destaque. Sob o céu estrelado das missões, os padres ensinavam astronomia avançada, mostrando aos jovens guaranis que a fé e a razão podiam coexistir. Pomares de laranjeiras, limoeiros e videiras trazidas da Europa floresciam com vigor no solo americano, criando uma paisagem de abundância, cor e diversidade agrícola que alimentava o corpo e a alma. Era uma era de harmonia quase perfeita. Ao entardecer, o silêncio respeitoso na redução transmitia a sensação profunda de que uma utopia real e funcional havia sido finalmente alcançada na Terra. No coração do que hoje conhecemos como o Rio Grande do Sul, 7 vilas específicas se destacaram, formando o grupo histórico e lendário conhecido como os 7 Povos das Missões. São Miguel Arcanjo era, sem dúvida, a joia da coroa. Sua igreja majestosa, projetada por renomados arquitetos europeus, servia como centro espiritual e cultural de toda a vasta região missioneira. São Borja foi a grande pioneira, estrategicamente posicionada às margens do rio Uruguai. Ela servia como uma importante porta de entrada e conexão para todo esse mundo fascinante e organizado. São Nicolau mantinha as tradições guaranis sempre vivas. Cada pedra esculpida e cada detalhe arquitetônico ali contavam uma parte da história de resistência, fé e identidade do povo missioneiro ao longo dos anos.
Estradas bem cuidadas e sinalizadas conectavam São Luís Gonzaga e São Lourenço Mártir, permitindo que a produção agrícola e as notícias importantes circulassem com rapidez e segurança entre as 7 vilas irmãs. São João Batista era o grande polo industrial da região. O som constante das bigornas e o brilho intenso das forjas mostravam a incrível habilidade técnica dos guaranis na arte da metalurgia. Santo Ângelo Custódio foi a última das 7 reduções a ser fundada. Ela representava a expansão final e o amadurecimento desse sistema social antes que a grande tempestade política europeia começasse. A escala demográfica era realmente impressionante para a época. Com mais de 30.000 habitantes, os 7 povos eram muito mais populosos e organizados que muitas capitais importantes da Europa setecentista. A engenharia urbana era extremamente avançada. Aquedutos complexos e fontes de pedra esculpida garantiam água limpa e abundante para todos, um luxo tecnológico raríssimo em outras partes do vasto mundo colonial. Nicolau Neanguiru coordenava com maestria essa rede complexa de cidades. Sua liderança política e diplomática era fundamental para manter a união, a defesa e a prosperidade contínua dos 7 povos das missões. A cultura era vibrante e acessível a todos. Teatros ao ar livre recebiam óperas complexas e peças clássicas, onde atores guaranis demonstravam seu imenso talento artístico e sensibilidade para toda a comunidade. Havia uma estabilidade social raramente vista na história. A tradição milenar indígena e a nova fé cristã coexistiam em um cotidiano marcado pela paz, pelo trabalho produtivo e pelo respeito mútuo constante. Mas essa paz estava com os dias contados. Longe dali, em palácios luxuosos na Europa, o destino das missões estava sendo decidido friamente por homens poderosos que nunca haviam pisado naquelas terras. Em Lisboa, o general Gomes Freire de Andrade estudava mapas coloniais com rigor militar. Ele seria o executor implacável de uma ordem real que mudaria o curso da história sul-americana para sempre. No ano de 1750, Portugal e Espanha assinaram o polêmico Tratado de Madrid. Com uma simples canetada diplomática, os impérios decidiram trocar territórios estratégicos e redesenhar o mapa colonial. A cláusula do tratado era devastadora e injusta. Os guaranis deveriam abandonar imediatamente suas casas, suas igrejas e suas terras férteis nos 7 povos e se mudar para o outro lado do rio. Gomes Freire de Andrade chegou ao Brasil com suas tropas veteranas e ordens rígidas. Ele não aceitaria qualquer tipo de desobediência. O tratado deveria ser cumprido à risca, custasse o que custasse.